realidade sobre esse atual momento do São Gente, Paulo. o Vojvoda claro. nesse momento do São Paulo seria Isso é só a elucubração. São delírios porque o Crespo foi mal. A estreia do Crespo foi ruim e aí, como disse o Ronaldo, ficou todo meio sem discurso. Porque agora não tem mais o Zubeldia. E aí... E agora a direção está exposta, enfim, deveria estar mais ainda, na minha opinião. E alguns dos principais jogadores também, porque precisa do cara. É o que a esposa do Lucas postando lá, porque o cara tá com dor, não consegue voltar, tal, não sei o quê. Precisa do Lucas. O Oscar, né, que tá também em... Porque o São Paulo, de fato, e acho que as pessoas não acreditavam. A maioria, que o São Paulo tem um dos elencos mais fracos do país, que a temporada é super complexa, que o DM do São Paulo tá lotado, continua, que o São Paulo não tem elenco e que disputa 3 competições. É por isso que eu falei, o Vasco, que toma esse vexame e que é mais uma eliminação vexatória do Diniz, eu acho que eu não acredito que o Vasco enfie 5 no Del Valle, pode até enfiar, mas enfim, é a mesma situação, não tem elenco e vai respirar um pouco melhor, jogando só o Brasileiro para não cair e a Copa do Brasil contra o CSA. O São Paulo não abre mão de nada, essa direção não abre mão de nada. Essa direção tem o rei na barriga, ela não sofre cobranças, ninguém se expõe, ninguém fala. E o técnico não vai ser o escudo de novo dessa turma toda aí, né? Tem esse jogo hoje, o São Paulo tem quase todo mundo à disposição, a gente vai ver como fraco é o time, quão fraco é o time, e a partir desse jogo é o time mais fraco a cada rodada. São 8 pendurados. Os 4 zagueiros estão pendurados para jogar contra o Corinthians. Você tem um esquema de 3, os 4 estão pendurados. Se 2 tomam cartão, você não tem zaga para jogar contra o Corinthians. Esse é o elenco do São Paulo. Para 2025. Gente, eu escrevi hoje aqui no site do Band Esportes, escrevi um texto lá, e está lá para quem quiser ler, ótimo. Que é falando sobre exatamente o plano do São Paulo. E parece que o plano do São Paulo que o Casares anunciou os primeiros 3 anos nós vamos ganhar títulos, tudo bem, ganhou lá a Copa do Brasil, não sei o quê, e os seguintes 3 até o centenário é para arrumar a casa, para chegar no centenário bem. Tirando o fato de que isso nem está no texto, mas de que, na verdade, isso não estava no cenário, né? Porque ele não tinha reeleição. Ele criou uma reeleição e virou... Deu um golpe. E continuou presidente. Mas tirando isso de cena, essa segunda parte que vai até o centenário, ela está a rigor, no seu primeiro semestre. E já dá claros sinais que está esfarelando o projeto. O projeto o que era? Você vai montar um time mais forte titular, trazer algumas figuras e vai preencher com os caras da base. Isso dentro de campo. O que acontece é que o time titular mais forte, os jogadores não estão aí, porque o Lucas não pode jogar, não consegue jogar, o Oscar até agora mal jogou, o Caleri se machucou, o Luiz Gustavo teve a embolia, então metade do time titular já não tem mais. Pablo Maia se machucou no estadual, voltou agora. E continua gastando com eles, né? E continua gastando com eles. Então, essa parte já funcionou. Não, mas tem o pessoal da base. Não, o pessoal da base, 3 já foram embora. O William Gomes já foi embora, o Matheus Alves já foi embora, o Moreira já foi embora. E o Rian se machucou. E o Rian se machucou. Então, em campo já está esfarelado, já esfarelou. E fora de campo, ninguém sabe. Você não acredita. Ninguém sabe. Aí ontem estava conversando com um São Paulino das antigas que falou... o pior São Paulo que eu vi foi lá nos anos 60, pré-construção do Morumbi, durante a construção do Morumbi. E daí minha ponderação falou, naquela ocasião, o torcedor viu o time do São Paulo ruim, mas ele olhava lá para o bairro do Morumbi e via alguma coisa sendo construída lá, o estádio. Aí falava, bom, é o propósito, isso aqui. Né? Qual é o propósito agora? Se ninguém sabe se o FDIC funciona, se não sabe se os caras estão economizando dinheiro, se o final do ano... O que foi apresentado foi que está gastando mais do que estava gastando menos, depois de ter contratado o Jamal Lewis e o Santilongo. Então, qual é o propósito agora? Não virar SAF? Essa é a exaustão. Não virar SAF? É isso? Mas não, porque ele abre sempre a brecha nas entrevistas para virar SAF. Então, não, mas essa é a exaustão da torcida. Ela não tem mais propósito. Eu acho que isso que está pegando agora. É sobre isso que eu escrevo lá no meu texto hoje. É isso. A exaustão é essa. Por que a gente está fazendo isso? É como no nosso trabalho. Às vezes você fala, você tem que fazer isso, sei que ela fala, mas... Por que isso? Isso faz algum sentido se eu não estou vendo o resultado? Resultado fora de campo? É isso, o descrédito da diretoria é exatamente isso. Aí, cara, aí tem... O propósito é um só, agora. É evitar a mácula que persiste de cair. Sim. Aí é pro torcedor, é pro Muricy, né?
Sim. Muricy, super campeão, vai cair com o São Paulo? É pro Lucas, é pro Oscar, é pro Luciano, é pro Caleri, Sim. é pro Arboleda. Muito mais que pro Crespo. Sim, coitado do Crespo, o cara acabou de Né? pegar. É pra essa turma aí. Eu não vou nem falar do Casares, da turma que comanda, estou falando figuras. Porque essas figuras diretivas fora do Muricy são ridiculamente representativas, não serve para nada. Historicamente, né? Não foi Casares que ganhou título. Aliás, só um parênteses, o título da Copa do Brasil foi uma aberração, não foi nada projetado, né? O São Paulo elimina o Palmeiras em 2 partidas bem jogadas e que o Palmeiras foi mal. E a partir dali tinha uma janela e uma semifinal contra o Corinthians. Vamos com tudo. A gente tem 4 jogos para ser campeão. Foi assim que foi definido. E aí veio o Lucas e o Rames. E aí o São Paulo foi campeão. Porque o Corinthians ainda vendeu o Roger Guedes no meio do caminho e o Flamengo estava em crise com o São Paulo. Lindo. Aquilo lá, você acha que foi planejado o título da Copa do Brasil? Não vamos ter um time super forte. Aí sim, não vendeu ninguém e contratou o Lucas e o Ramos porque tinha 4 jogos para ser campeão de um título inédito. Não era projeto do São Paulo ganhar um título grande naquele ano. Né? Agora, esse projeto de apertar os cintos, ele carece de credibilidade, que é a principal coisa que precisa ter numa situação dessa. Olha, de tudo isso que vocês disseram aí, com muita propriedade, né? O que mais me deixa careca é você não entender para que serve a base num time de futebol, num clube de futebol. E o primeiro preceito de uma base é servir ao profissional. Não é ganhar campeonato sub-20, a não ser que tenha algum interesse do Casares em mostrar para o Marinacks que já tem um potencial aí. Se o São Paulo fica fora, eliminado do Campeonato Brasileiro sub-20, entendeu? A não ser, não dá para saber, entendeu? Agora, qual é o sentido de você não ter uma base para servir ao profissional? Eu realmente fico bastante assustado, espantado com esse modelo de gestão, né? E isso não tem o menor cabimento. Se você contar isso para qualquer profissional do futebol, esqueça que é o São Paulo, não diga que é o São Paulo, faça esse teste. Liga para um treinador aí, então, pergunta para ele, vem cá, qual é a função primordial de uma categoria de base? Ele pode falar assim, vender jogador. Tá bom, tá, mas a primeira função é servir ao profissional, cara. Imagina os Beldia comendo um assado lá em Buenos Aires e